Lamentações, Jeremias, capítulo 3, coloque sobre seus pés, vamos ler. Capítulo 3, nós leremos o verso 19 ao verso 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós te glorificamos, pedimos a bênção do Senhor, cuidado do Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, para a glória do Senhor, Pai, entender a tua palavra, que nós possamos sair daqui edificados no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Sente-se agora, continue com a sua Bíblia aberta, e nós vamos falar hoje sobre o tema Volte a ter esperança. Pode repetir isso? Volte a ter. Agora fala para dois irmãos perto de vocês. Isso. É muito bonito falar isso. É muito lindo falar isso. Mas eu quero ver você ter coragem de sair daqui de Goiânia e ir lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, e virar para um morador daquela cidade que perdeu sua casa e perdeu tudo, e falar isso para ele: volte a ter esperança. É muito lindo falar sobre esperança, mas falar com alguém que perdeu tudo. Vai no hospital, vai lá no hospital do câncer. Procure lá uma criança de 12 anos, que talvez está perdendo a sua vida por conta de um câncer. Vira para a mãe dele e diga assim: volte a ter esperança. Quando tudo está destruído, quando as coisas vão de mal a pior, eu quero encorajar você a declarar isso: volte a ter esperança. Volte a ter esperança. Volte a ter esperança, Rio Grande do Sul. Volte a ter esperança, Rio de Janeiro. Volte a ter esperança, Goiânia. Volte a ter esperança, Brasil. Nós não estamos perdidos. Volte a ter esperança. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é exatamente isso que está acontecendo com Jeremias. Quando você lê Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações é um livro de lamento coletivo. É um livro difícil de estudar, porque se você não for maior de 18 anos, você não vai entender nada. É pesado a leitura. Se você observar bem as cores que tem aqui no livro de Lamentações, se você observar bem as palavras que são utilizadas no livro de Lamentações, se você perceber todo o contexto que está aqui, é um contexto difícil. Não é fácil ler. A gente tem que tomar cuidado, porque se nós lermos Lamentações de Jeremias de qualquer jeito, a gente acaba detectando que talvez Deus não tenha coração. Você sabia disso? Talvez você comece a achar que Deus é um Deus carrasco. Se não, vejamos, capítulo de número 1 de Lamentação, verso de número 1. Como está deserta a cidade antes tão cheia de gente. Como se parece com viúva a que era antes grandiosa entre as nações. A que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava.
chora amargamente à noite, as lágrimas rolam pelo seu rosto. Todos os teus amantes, nenhum a consola. Todos os seus inimigos atraíram, todos os seus amigos atraíram e tornaram seus inimigos. Agora, quem é que está escrevendo Lamentações? Jeremias. Olha o capítulo 3, no verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Olha que leitura pesada. O que está acontecendo aqui? Queridos irmãos, os anos dourados de Israel havia passado. Depois que Davi morreu, seu filho tomou o trono. Israel se divide entre norte e sul. O norte, o reino do norte, tem como capital Samaria, e ela é completamente contaminada por deuses da Assíria. Norte está contaminado, e o reino do sul é Judá. 12 tribos, 10 ficaram com o reino do norte, duas tribos só ficou no reino do sul. O reino do norte, cuja capital era Samaria, depois que o povo não fez o que agradava ao Senhor, Deus a puniu rapidamente. Se você olhar a história, você perceberá que é desencadeada uma perseguição com o povo do norte. Samaria cai. A Síria conquista o país em 722 a.C. O cativeiro do reino do norte deveria ser um aviso contundente ao reino do sul, que Deus estava punindo por conta da desobediência do povo. Semana passada nós estudamos aqui com o pastor William, a época dos juízes, a época que o povo fazia o que dava na telha, fazia o que dava na cabeça. E então Deus misericordioso vai e entrega um novo juiz, e o povo cai, peca, e vem outro juiz, o juiz morre, e o povo continua pecando, continua se misturando. E assim sucessivamente, até chegar a época em que o último juiz é levantado. Samuel é levantado como o último juiz. E quando ele é levantado, ele não é somente o último juiz, mas também o primeiro profeta. É ele quem unge Davi. E depois de um tempo, o povo já rebelde pede para que Samuel dê para eles um rei. Lembra dessa história? As nações ao redor, Samuel tem reis, nós queremos um rei também. E então Deus, com a sua misericórdia, concede ao povo um rei. Qual o nome dele? Saul. Só que esse rei desagrada a Deus e perde o trono. E há uma perseguição do reino. Eu quero sair desse ponto até chegar no contexto onde eu quero falar essa noite. Porque dali para frente os reis começam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Começa a se misturar. Veja Salomão. Casa-se com várias mulheres para ter poder político. Vende o reino, vende o seu Deus. Vende seus princípios. Agora, por favor, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 36, do verso 1 adiante, vai falar de alguns reis, os reis do reino do sul, que estava vendo a perseguição vindo por conta da desobediência, e ele vendo isso, ao invés de se arrepender, ele vai de mal a pior. Existem 5 reis que está falando aqui no 2 Crônicas, capítulo de número 36. Olha o primeiro. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias. Quem é Josias? Josias é aquele que se levanta para fazer uma restauração da vida espiritual de Judá. Ele então purifica o templo, ele renova espiritualmente, o reino começa a andar muito bem, mas aí ele morre, e depois de sua morte, Jeoacás fica no seu lugar, o seu filho.
E olha o que a Bíblia diz, que Joacás, verso 2, tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e o rei do Egito destronou em Jerusalém, e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas. Esse rei começou a subjugar o seu povo, ele começou a escravizar o seu povo, e então, depois desse rei, veio o rei do Egito, e pegou esse rei aqui, Joacás, que ficou chamado, depois de um tempo, lá no verso número 4, o rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Joacás, rei de Judá, e sobre Jerusalém, e mudou o nome de Jeoacás para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito, e começa a perseguição a partir daí. O povo começa a sofrer agruras a partir daí. E então esse Jeoaquim, com 25 anos de idade, depois que veio a ser chamado rei, ele começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Olha o verso de número 2, verso número 5, a parte B. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova. Rei após rei, começa a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Quem está entendendo, diga assim, eu. Só que eu preciso que você entenda o que é que está acontecendo no contexto dessa região aqui. Eu preciso falar um pouco de geopolítica aqui. Por quê? Você precisa entender, irmão, que durante o período dessa história, aquela região estava tendo muita turbulência. O que estava acontecendo ali? Existia trocas de poderes dominantes. Quem é que dominava aquela região? A Síria dominava aquela região. O grande poder daquela região era a Síria. E então a Síria, com todo o seu poder, começa a reinar. E eles dão contra Israel com muita força e dominam o reino do norte. O reino do norte cai. E agora o povo do sul olha para o norte, ao invés de se arrepender, eles continuam praticando o que é mal aos olhos do Senhor. Eles não se convertem. Depois de Joacás vem Joaquim. E depois disso, irmãos, na época desse rei aqui, Joaquim, foi a época que Daniel e os 3 amigos foram deportados para a Babilônia. Por quê? Como eu disse, quem dominava aquela época era a Síria. Só que se levanta um novo poder naquela região. Qual é o novo poder que se levanta? A Babilônia. A Babilônia dá contra a Síria e vence a Síria. E a partir da conquista da Síria, ela conquista não somente a parte norte daquele mapa, mas também vai conquistar a parte sul, quando leva Daniel preso. E então os babilônicos começam a reinar sobre Israel. E eles são levados. Jerusalém é cercada. E eles começam a sofrer. Eles retalham, os babilônicos invadem um templo, o palácio, leva muita gente. Olha só o que o texto está dizendo. Lá no verso 15 de 2 Crônicas 36. Eu preciso que você se atenda a isso aqui. Amém, irmão? Continua com a sua Bíblia aberta aí no 2º livro de Crônicas, capítulo 36. Verso 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes. Olha isso. Deus advertiu várias vezes por meio dos mensageiros, pois Ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Olha o verso 16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus. Desprezaram as palavras dele, expuseram ao ridículo os profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. E eu quero que você preste atenção no que é que está escrito aqui, ó. Olha aí. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O povo estava indo de mal a pior. E não tinha jeito mais desse povo voltar. Eles tinham ido tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, que eles não conseguiam voltar. E o texto diz que não tinha mais nada o que fazer. A nação foi longe demais.
e por muito tempo, e Deus já tinha dado muitos profetas. Isaías se levantou nessa época, Jeremias se levantou nessa época, Abacuque e outros profetas se levantaram nessa época. Deus havia chamado a atenção: ei, acorda, se convertam, se arrependam, volte para o Senhor. E esses reis vão fazendo de mal a pior. E aí, irmãos, o que é que acontece? Havia chegado um ponto que não podia mais permitir que a nação continuasse pecando. Era a hora do julgamento. E essa palavra importante do verso 17, perdão. Está colocando a Bíblia aqui? Tá? Verso 17. O Senhor, olha o verso 17. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônicos, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou eles nas mãos de Nabucodonosor. O povo foi longe demais. Eles se envolveram tanto com idolatria, tanto com o pecado, que a única forma de Deus purificar esse povo era entregar ele nas mãos de Nabucodonosor. E o texto vai dizer no verso 17, continuando, no verso 18: e levou para a Babilônia todos os utensílios do templo, todos os pequenos e grandes, como tesouros do templo do Senhor. Os reis, os oficiais, os babilônicos incendiaram o templo de Deus. Olha isso, irmãos. Verso 18 os reis, os oficiais babilônicos incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos, seus descendentes, até a época do domínio persa, que é o outro reino que vai vir contra eles. E então, meus irmãos, esse é o contexto. Destruição de Jerusalém, a destruição já havia completado, rebelião do povo contra Deus, desastre e generalizado, morte, destruição, deportação. O povo de Deus escolhido estava agora morto ou fora deportado e destruído. E na abertura de Lamentações que a gente leu, o texto vai dizer que a princesa agora chora. A cidade que era grandiosa agora está em ruínas. E agora você consegue entender qual é o contexto que Jeremias começa a lamentar. Mas olha só o que aconteceu. O profeta Jeremias, irmãos, o trabalho de Jeremias, esse teor profético dele não foi fácil. O ministério de Jeremias não foi fácil. Diz o texto bíblico que no processo do ministério de Jeremias, Jabner, somente 2 pessoas converteram. Ele ficou o tempo todo pregando. Ninguém se converteu, a não ser 2 pessoas. O trabalho árduo. Deus ordenou que Jeremias não se casasse. Deus fez tudo isso com ele. E sabe o que é que o povo fez, irmãos? Vou deixar um dever de casa para vocês. Leia, por favor, depois, na sua casa, Jeremias 21 a 29. E você vai ver o que é que Jeremias pregava. Mas, continuando. Tudo que Jeremias fazia não era levado a sério. Os apelos de Jeremias não eram levados a sério. A renovação que Jeremias pregava não era levada a sério. Agora, Jeremias 38, do verso 1 ao verso 6. Me perdoe me alongar aqui. Mas olha só o que o texto está dizendo. Olha o que o povo fez com Jeremias. Jeremias capítulo 38, verso 1 ao verso 6. Está aqui? Então, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur,
Jucal, filho de Selemias, é outro nome que está na minha Bíblia, e Passur, filho de Malquias, ouviram que Jeremias estava dizendo a todo o povo. O que Jeremias falava? 2. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome, pela peste, mas aquele que se render aos babilônicos viverá. Olha que isso, irmão. Olha o paradoxo. Ele não era povo de Deus, eles não eram povo de Deus, e Jeremias estava pregando: vocês precisam se render, é a punição de Deus, vocês vão ser purificados pelos babilônicos, se rendam, não vão contra a vontade do Senhor, se rendam. E então eles disseram: escapará com vida e sobreviverá aqueles que se entregarem para serem purificados. Continua, verso 3. Assim diz o Senhor: essa cidade com certeza será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Verso 4, continua, meu irmão. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Só parar aqui, só para você ter uma noção. Nessa época tinha outros profetas profetizando. Só que os outros profetas diziam para o rei assim: não, rei, continua, você vai reinar. Continua, rei, você é poderoso, você é o centro do coração de Jesus. Continua, rei, você é maravilhoso, você é lindo, você é cheiroso, você foi chamado. Sabe, esse tipo de gente que prega isso, tinha lá nessa época, eu precisava falar isso. E aí o que aconteceu? Ele estava desencorajando os soldados que restavam nessa cidade. A cidade estava sitiada, eles estavam em guerra, e Jeremias estava dizendo: manda os soldados se entregar, manda eles se entregar, porque senão eles vão morrer. E o povo dizia: não, é preciso matar esse Jeremias aí, porque ele está pregando, está desanimando o povo. O que Jeremias está pregando está desanimando. Precisa animar o soldado, precisa chamar o soldado e falar: vamos lá, você é forte, você é lindo, vamos lá, soldado, vamos lá. E Jeremias está falando: não, vocês vão morrer se vocês lutarem, se rendam à punição do Senhor. Quem está entendendo? Então, aqui onde eu parei, lá, restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as palavras que estão dizendo: este homem não busca o bem. Olha aqui, gente, este homem, quem? Jeremias, não busca o bem desse povo, mas a sua ruína. Você já ouviu algum tipo de mensagem assim por aí? Verso 5. O rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês, mata esse homem. E sabe o que fizeram? Assim pegaram Jeremias, verso 6, jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas dentro de uma cisterna. Não havia água na cisterna, somente lama, e Jeremias afundou na lama, porque pregava a mensagem de Deus. Esse era o contexto. Jeremias estava pregando. O povo, ao invés de se arrepender, continuava querendo matar. E eu quero dar um salto daqui até o texto onde nós estávamos lendo, porque Deus pegou, e sabe o que Deus fez? Deus puniu Judá e levou Judá cativo. Os babilônicos destruíram Judá, destruíram Jerusalém, acabaram com tudo. E aí Jeremias começa a lamentar. E até um texto interessante, que está registrado lá em Jeremias 49, 7, 44 e 44, 30, que ele vai e diz: olha, os meus olhos estão cheios de lágrimas, eu não aguento mais pregar e o povo não se converter. E então, esse povo todo é destruído. Só que aí, esse é o contexto, irmão Aledino, de Lamentações. Não é um contexto lindo, cheiroso, maravilhoso. É um contexto difícil, de ruína, de destruição. E é nesse contexto que Jeremias, lá no capítulo 3, diz: lembro-me da minha aflição, e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, a minha alma desfalece dentro de mim.
Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Você sabe por que a gente tem que voltar a ter esperança? Verso de número 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Agora eu te pergunto, você consegue ver as misericórdias de Deus no contexto da história de Israel? Deus o tempo todo longânimo, dizendo: não, eu vou dar mais uma chance, não, eu vou dar mais uma chance, não, eu vou chamar mais um profeta, não, eu vou falar mais alguma coisa. Nós precisamos voltar a ter esperança, porque o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso. Olha o que Deus fez. Deus escolheu um povo, fez uma mulher estéril ter filhos, e depois de ter escolhido, disse para o patriarca: a sua nação será grande, os que te abençoarem serão abençoados, sua descendência vão ser como as estrelas dos céus, como a areia da praia. Deus levanta um povo, e mesmo esse povo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, Deus gera uma grande nação. E mesmo quando foi escravizado no Egito, Deus levanta um libertador. Deus tira o seu povo do Egito, da escravidão, traz para um lugar que mana leite e mel, e nesse lugar o povo é ruim. O povo não se converte, Vivian. O povo continua fazendo o que agrada aos olhos. Você viu, semana passada o pastor falou sobre eles aqui. Mesmo assim o povo era mau, e Deus perdoa, aleluia. Deus levanta profetas, Deus levanta juízes, Deus levanta reis, e o povo continua errando. Você consegue ver o tamanho da misericórdia do Deus que você serve? Mesmo em um contexto de punição, de destruição, Deus ainda apresenta uma saída no meio do caos. Qual é a saída? Arrependa-se. Lamentações 3:22 diz isso: as misericórdias do Senhor são as causas, ou é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam. A cada levantar do sol no novo dia, a misericórdia do Senhor se renovou sobre você. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: qual é o contexto que você está vivendo? Qual é o contexto que você está vendo em sua casa, no seu trabalho, em sua vida espiritual? Ah, pastor, está em ruínas. Hoje o Senhor está dizendo para você: volte a ter esperança, porque há misericórdia para você. Eu não consigo ver saída. Há misericórdia para você. Tem um texto de John Piper, que fala que misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Nós merecíamos o inferno, mas Deus, por misericórdia, envia o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos dá o céu. E a mensagem que Ele está nos dizendo é: arrependa-se, entregue a Ele e vem para a glória junto conosco. Salmo 103, verso 8 diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Efésios 2, 4, 5 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça sois salvos. Misericórdia.
E eu quero aplicar com esse último texto, que diz, 2 Pedro capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Volte a ter esperança, segunda igreja. Volte a ter esperança, meu irmão, minha irmã. Porque o Deus que você serve é um Deus misericordioso. Aleluia! Não sei se você entendeu isso. O Deus que você serve é misericordioso. Ele te ama. Ele tem misericórdia por você. Mas eu estou muito longe de Deus, eu não mereço. É para você a misericórdia. Eu não dou conta de fazer tudo isso. Quem disse que eu também dou conta? Eu não dou conta, eu não consigo. Mas por causa da misericórdia dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle, Ele chamou você para ser povo. Então volte-se para Ele. Volte a ter esperança. Volte a ter esperança. Segunda coisa, verso 23. Renova-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Um atributo de Deus incomunicável dele aqui é fidelidade. Deus é fiel. Ele falou, vai acontecer. Ele é fiel. Agindo Deus, quem impedirá? Deus é fiel, independente do seu desempenho, Deus é fiel. Independente da sua vida, Deus é fiel. Eu quero exemplificar aqui isso, a fidelidade de Deus. Quando Deus chama Josué. O que é que Deus diz para Josué? Josué, de maneira nenhuma te deixarei. Nunca te abandonarei. Eu estarei contigo para todo sempre. Irmãos, nós estamos vivendo em guerra. Nós estamos em batalha espiritual. A nossa vida, vez ou outra, sempre está sendo levantada por guerras. E a guerra na casa, a guerra no trabalho, guerra consigo mesmo, guerra com seus pensamentos, guerra para todo lado. Agora eu te falo, você consegue vencer a guerra sem Jesus? Se Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um Consolador, que estará contigo todos os dias. Escuta, se Ele falou que Ele está com você, Ele é fiel, Ele está com você. Então volte a ter esperança, porque Deus é fiel em sua promessa. Volte a ter esperança, porque Ele está conosco. Volte a ter esperança, porque Deus é fiel. Ainda que uma mãe esqueça do filho que mama, eu não esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele é fiel. E aí eu acho esperança nisso. O meu coração se aquieta nessa verdade. Ainda que as nuvens escuras das lutas, dos problemas venham contra mim, eu não deixarei de ter esperança, porque o meu Deus disse, e Ele vai cumprir, Ele é fiel. Glória a Deus! A nossa fé tem que estar nisso, Ele não nos abandona. Deuteronômio 7:9 diz assim: saiba, pois, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daquele que amam e obedece seus mandamentos. Você ama a Deus? Se você ama, olha a promessa aqui, ó. O Senhor, seu Deus, mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, fiel é Deus que nos chamou à comunhão, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel. Além desses versículos ressaltarem a verdade que Deus é fiel, você precisa caminhar debaixo da fidelidade do Senhor. Você precisa estar com Ele. Você ama Jesus? Sim ou não? Então creia na fidelidade do Senhor. Não somente que Ele é misericórdia, mas também que Ele é fiel. Volte a ter esperança, irmão. Deus é fiel.
Ah, eu não tenho trabalho, está difícil, não rumo serviço. Deus é fiel, se Ele falou, você vai conseguir. Amém, Newton? Deus é fiel. Estava aí essa semana com aquelas pedras lá na frente, colocando pedra para dentro. Não vou dar conta. Não, vou sim. Estou trabalhando para o meu Deus. Deus é fiel. Vou continuar aqui. Aleluia. Deus é fiel. Não parou, Darião. Deus é fiel. Ele falou que vai mandar o povo. Deus é fiel. Deus plantou essa igreja aqui, nesse lugar. Por mais que de vez em quando a gente perde os cabelos de tanto ficar preocupado, Deus é fiel, Deus vai mandar. Lemuel também está nessa história. Aleluia. Irmãos, Deus é fiel. Quero falar mais uma vez, isso é bom demais, Deus é fiel. O nosso Deus é um Deus fiel. Volte a ter esperança, irmão. Volte a ter esperança a sua família, Deus é fiel. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, Deus é fiel. Aleluia! Então volte a ter esperança. Primeiro, porque Deus é misericordioso. Segundo, que Ele é fiel. Terceiro, verso 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Volte a ter esperança, porque Deus é misericordioso. Volte a ter esperança, porque Ele é fiel. Mas volte a ter esperança também, porque Ele é tudo o que você precisa. Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Ele é tudo que eu tenho. O profeta não tinha nada ali. Você viu, ele foi para dentro de um poço. Passou por muitas dificuldades. E nas suas lamentações, ele está dizendo: ei, eu tenho um Deus que é tudo que eu tenho, então independente da situação que eu esteja, eu tenho Ele. É o que basta. É muito bom ter carro do ano, é muito bom ter uma moto boa, é muito bom ter uma casa boa, mas isso não te completa. O que te completa é o Senhor. Tem alguns irmãos aqui que tem tanto testemunho, né? Que tinha tanta coisa na vida, perdeu tudo. E hoje não tem nada, mas tem tudo, entendeu? Entregou a vida para Jesus, perdeu tudo, mas hoje tem tudo. Abandonou tudo. Apóstolo Paulo um dia, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: eu sabia muita coisa, eu era fera. Estou parafraseando Paulo aqui. E ele disse: eu abandonei tudo, eu considero tudo como esterco, para conhecer a sabedoria do meu Deus. Eu tenho tudo hoje. Então, meu irmão, vai aquela máxima do Salmo 23. Se você não tem, é porque você não precisa. Você tem Jesus. Jesus sabe, Ele é o El Shaddai, Ele é o suficiente para o seu povo. Você talvez estava precisando ouvir isso hoje. Você tem tudo, irmão. Volte a ter esperança. Em Jesus você tem tudo. Você não precisa de coisas materiais, por mais que elas sejam boas. Você precisa ter Jesus no seu coração. Seja um compromisso com Jesus. Ele precisa ser a sua porção. Ele precisa ser a sua herança. Ele é o seu Deus. Quem é Jesus para você? Lamentações diz que Ele é a minha porção. Davi vai dizer a mesma coisa. No Salmo 16, versos 5 e 6, diz o Senhor: ó Senhor, Tu és a minha herança e o meu cálice, és tudo que garantes o meu futuro, é Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram contra mim, mas eu tenho uma bela esperança que é o Senhor. Tudo veio contra mim. Efésios 1:11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o seu propósito, a sua vontade. Ele é nosso. Ele é seu?
Volte a ter esperança, porque Deus é misericordioso. Volte a ter esperança, minha irmã, porque Deus é fiel. Volte a ter esperança, meu irmão, porque o Senhor é a sua porção. E para encerrar, olha o que o Jeremias, o profeta chorão, está falando aqui. Verso número 25. O Senhor é com aqueles cuja esperança está nele. Volte a ter esperança, porque o Senhor é bom. Agora, eu quero pensar com os irmãos aqui. O que é um pai bom para você? É um pai que, quando você pede um brinquedo, ele te dá. É um pai que faz tudo pelo filho. O filho fala assim: pai, hoje eu quero um PlayStation 5. O pai vai lá e dá. Você é um pai bom? Hein, Arthur? Pensou? Está querendo, né, varão? Melhora essas notas suas. Aleluia. Pegando seu pé. Aluno bom esse menino, viu? Deus bom. Ai, Senhor, eu queria tanto falar em línguas. Aí Deus, pá. Aí o pai bondoso, né? O pai bondoso fala assim: ô, pai, eu precisava de um carro. Aí o pai dá o carro. Esse é um pai bom? Esse é um pai bom que faz tudo para o filho? Sabe por que esse não é um pai bom? Porque tudo que uma criança precisa não tem, né, Kézia? Limites. Filho sem limites, sem responsabilidade, não é frustrado, não é capaz de enfrentar os seus desafios, suas frustrações. Temos aprendido aqui na escola para os pais. Tem muita gente que faltou, mas vai ter, o Senhor tem misericórdia, vai ter mais uma, aleluia. Queridos irmãos, um Deus bom, não é um Deus que dá tudo que você precisa. Um Deus bom é um Deus que sabe o que você precisa e no momento certo faz conforme a vontade dEle na sua vida. Então, meus irmãos, Deus é bom. Mesmo enviando a perseguição para Jerusalém, foi essa perseguição que trouxe para ela a restauração. E a gente sabe da história. Caíram de novo. Pecaram de novo. Só que aí Deus fala o seguinte: eu sou um Deus bom. Eles não vão dar conta mesmo. E porque eles não vão dar conta, eu vou enviar o meu. Vou enviar o meu filho. E como eles são ruins, eles vão matar meu filho. Mas é isso mesmo que eu quero. Eu quero que pela morte deles, eles entendam que eles terão perdão pelos seus pecados através da morte do meu filho. Porque você não dá conta que Jesus veio. É porque a gente é ruim que Jesus veio. É porque a gente não consegue que Jesus veio. A maior mensagem de um Deus de amor, um Deus bondoso, é o fato do Filho de Deus ter se entregue por nós, ainda pecadores. Esse é um Deus bom. Você quer ver um Deus bom? Olhe para a cruz do Calvário. Um Deus que foi morto de braços abertos, dizendo para você e para mim: venha me abraçar, eu amo você. Mesmo que você esteja em pecado, vem me abraçar, eu te amo. Há perdão para você, há misericórdia para você. Eu estou aqui pronto para se entregar por você. Há um Deus que está de braços abertos. Você quer ver um Deus bondoso? Quer ver um Deus bondoso? Vai para dentro do túmulo de Arimateia
Entra lá naquele túmulo que era para ser de Arimateia. Vai ter uma placa escrita assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Só que naquele dia em que as mulheres chegaram lá, Pedro, o mais afoito, chega primeiro e olha lá dentro, o que é que ele vê? Os panos dobrados. Quer ver um Deus bondoso? Olha para o lençol dobrado dizendo: eu vou voltar. Renove a sua esperança. Volte a ter esperança. Deus é um Deus misericordioso. Volte a ter esperança. O seu Deus é um Deus fiel. Volte a ter esperança, Ele é tudo que você precisa. Volte a ter esperança. Deus é bom e a sua misericórdia não tem fim. Ela se renova toda manhã. Olhe para a cruz. Jesus hoje está chamando a sua atenção. Pare de olhar para as coisas ao seu redor. Não morra sem esperança. Hoje você pode voltar a ter esperança. São dias difíceis, irmãos. São dias complicados para nós. São dias que têm roubado a nossa paz. Mas ainda há esperança para você. Jesus está virando para você e perguntando: você precisa de esperança? Pedro diz que a nossa esperança está viva. E a nossa esperança tem um nome. Qual é o nome da nossa esperança? Jesus de Nazaré é a nossa esperança. Então volte a ter Jesus. Volte para Jesus. Você precisa de Jesus essa noite, volte para Ele. Ei, eu preciso me reconciliar, Senhor. Eu preciso voltar para os teus pés. Eu pequei tanto essa semana, eu sou miserável. O maior pecador está aqui. Eu também peco, nós erramos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Volte a ter esperança. Um convite de Jesus para você. Você quer voltar a ter esperança? Vem para Ele. Vem para Jesus. Amém?